a deputada Joênia é sempre aprender muito. Eu já estive com ela no Mato Grosso do Sul, numa assembleia do povo Terina. Sim, Guarani de Kaiowá também. E realmente viajar com ela no mesmo carro, ouvir a sua história, sempre aprender muito com a sua experiência de vida. E o que é bonito assim, porque um grande embate, se me permite, para não lhe prender muito aqui, que eu sei do seu compromisso, um grande embate, quando se debate o tema que nós estamos debatendo e se vincula isso ao conhecimento tradicional e se vincula isso à questão indígena em particular, é que há uma visão que hoje, conjunturalmente, se Deus quiser, vai passar, mas se tenta reforçar, é de que você não pode ser doutor, não pode usar celular, porque já deixa a sua condição indígena, né? Então, o doutor Caseta, que é um exemplo de amazônida, né? É Caseta, no entanto, né? Na Itália, ele seria chamado de caceta, não é isso? Que é a pronúncia italiana. E que legal isso, né? De ser um brasileiro, de estar numa procuradoria, numa função e uma instituição tão importante assim para a defesa do Estado de Direito, né? E essa é a riqueza do Brasil, né? Então, a gente tem que se orgulhar também de ter uma deputada, advogada, que já esteve no Supremo defendendo o direito do seu povo e outros povos, a Raposa da Terra do Sol. Ela foi uma advogada, né? Portanto, e é reconhecida assim internacionalmente. Me sinto representado lá no Fórum Internacional que vai debater o clima, tá? Obrigado pela sua contribuição. Então, pessoal, estamos assim chegando ao fim. Eu poderia assim até abrir o debate, mas eu vou me ater ao regimento e se vocês me permitem, apenas para dizer assim que o resultado desta reunião, que está totalmente registrada e acessível a todos que participaram e a todo o povo brasileiro, para mim ele é uma fonte importante para cumprir obrigação. Eu sou arquiteto, tenho meu mestrado em planejamento e desenvolvimento. Aliás, a minha especialização foi em planejamento de área da Amazônica, no NAIA, FIPAM. Depois do doutorado em planejamento territorial, o laboratório do qual eu sou vinculado até hoje é o Laboplan, né? Que foi criado pelo Milton Santos e a minha orientadora Maria Adélia Aparecida de Souza, que é geógrafa, mas foi ainda aos 22 anos de idade, uma das que participou daquele grupo, ainda em pleno regime militar, constituiu uma política nacional de desenvolvimento urbano, CERFAL, a criação das regiões metropolitanas do Brasil, inicialmente só 9 regiões, teve Belém, inclusive, que era praticamente sozinha uma região metropolitana. São essas contradições, né, digamos assim, do planejamento, mas com importância grande assim para que se pense o Brasil e que se tenha um compromisso com o planejamento, não democrático, né? Porque o planejamento centralizado, burocrático, ele muitas vezes apresenta planos que não são possíveis de se tornar eficazes porque são apartados totalmente da realidade social, né? Então, no entanto, é de fundamental importância pensar o futuro e quando a gente pensa, a gente está projetando o futuro, né? E, nesse sentido, o projeto é, digamos assim, como diria o Sartre, equivalente a ser humano, a gênero humano, né? E essa é a nossa característica principal, né? A capacidade de pensar as nossas ações. Nesse sentido, a nossa praxis, ela é uma praxis filosófica, digamos assim, né? E nessa afirmação da humanidade. Só que nós vivemos uma situação histórica, não é só no Brasil, né? De grande força desumanizadora da humanidade enquanto sociedade, né? No Brasil, realmente, há
tanta desigualdade social e tanta destruição do meio e do equilíbrio ecológico, né, que nos entristece, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de resistência, tanto social quanto da manutenção do nosso patrimônio genético e do nosso meio ecológico, com toda a crise que é provocada assim, pela lógica do grande capital, dos grandes projetos, mas ainda há muito preservado e, portanto, há muito sonho a ser realizado e muita possibilidade desse sonho vir a ser realidade mesmo, né? Então, nós não falamos aqui de sonhos apenas para aliviar nossa consciência, nós falamos de possibilidade mesmo, né? Porque muita coisa desapareceu. Doutora Maria Berens, eu passo assim nas cidades amazônicas e quando eu vejo uma coisa que nós conhecíamos, não sei o nome científico, como salsa, já nem na terra firme, quem não sabe onde o Wellington nasceu, o bairro é terra firme. Mas a única parte firme e alta, não alagável, é onde está a igreja da Matriz, onde está inclusive o Padre Bruno, ao qual me referi. O bairro todo era alagável. E grande parte permanentemente alagado pela bacia do Tucunduba, que eu tive a honra de ganhar 3, 4 prêmios por ter iniciado a obra de macrodrenagem dessa bacia, onde moram 160 mil pessoas, grande parte do bairro da Terra Firme. Né? Hoje, na Terra Firme, eu não encontro a salsa. A salsa, para nós, tem catapora? Bate a salsa, tira o leite e passa para cicatrizar e tirar as marcas. E o quanto tinha efeito, doutora? Talvez para você em outras regiões e grandes megalópolis, né? Megalópolis é grande, sempre grande, né? Mas grandes metrópoles como o Rio, talvez nem conheçam essa. E nem sei se ele é endêmico no Brasil. Eu sei que na Amazônia era muito forte. Mas a gente, ontem, nós debatemos aqui, doutor Casimiro, com a presença do prefeito e algumas pessoas, uma proposta de mudar o artigo 18 da lei que cria as reservas extrativistas, na verdade, do nosso arcabouço de leis ambientais, com o objetivo de flexibilizar em favor da produção bubalina e bovina em reserva extrativista. O prefeito defendeu isso e eu vi um pequeno produtor de bubalino, deve ter no máximo ali 50 cabeças, defendendo também essa proposta. A minha fala foi, eu quero respeitar, porque essa reserva extrativista criada em 2004, não é falso que as pessoas aqui estejam dizendo que há 90 anos já se produz búfalo ali. Mas não me digam para mudar a lei que vai transformar todas as reservas extrativistas em não reservas, porque... E eu fiz um apelo ao prefeito e aos líderes que estavam aqui, de forma muito legítima, reivindicando seu direito de sobrevivência. Mas eu disse, vamos discutir, dentro da lei, a possibilidade de vocês manterem a produção e até crescerem um pouco na produção. A Embrapa já apresentou soluções técnicas para preservar o equilíbrio ecológico, porque nós sabemos que são animais pesados e o búfalo precisa de água. E esse município onde há essa reserva, Verde para Sempre, é um município de... Não, Porto de Mós. Realmente é uma reserva grande, até por isso eu argumentei, vocês têm 40 mil habitantes. Vou dar um exemplo, Belém tem mais ou menos 1.500.000. Belém tem 1 milhão de hectares. Vocês têm 17 milhões e meio. São 17 vezes maior que Belém. Só que 1,5 milhão de habitantes de Belém não estão nas ilhas, porque as ilhas representam 2/3 desse 1,59 milhão. Ou seja, em 300 hectares apenas, dá 1,5 milhão. Então, é muita terra que vocês têm. Então, não venham argumentar que tem que acabar com a reserva extrativista, até porque, aí eu li o nome das entidades, das comunidades, que não querem mudança. Então, é possível que as comunidades que não queiram mudança continuem desenvolvendo a atividade da coleta da castanha do Pará,
de vários tipos de cipós, exportáveis, inclusive, né? E de outros produtos como andiroba e a copaíba, que realmente, eu me lembro da minha avó Raimunda, que é minha veia indígena principal, né? Pegava um algodãozão, copaíba e andiroba, a mamãe dizia assim, olha, tá só pus. Aí podia ter medo, mas não ia fugir daquela dedada. E pior que no outro dia estava sem pus, né? Porque é antibiótico natural. Mas imagina o que pode ser potencializado isso se houver fomento à pesquisa e se houver fomento realmente de crédito, né? Pesquisa tem muito, falta de desenvolvimento. Falta desenvolvimento, né? É claro que falta pesquisa sobre muitas coisas, né? Mas tem muita coisa que precisa ser transformada em produto, não é isso? Por exemplo, dessas muitas coisas, assim, quando se fala em açaí, para nós, açaí realmente é substância, né? Aí todo mundo dizia, tem muito ferro. Aí vem alguns cientistas e dizem, mas a absorção, apesar do teor de ferro, nem sempre é acessado. O que necessita, então, em termos de conhecimento técnico-científico, para a gente ter o açaí? Mas é rico em antioxidantes, né? Rico em antioxidantes. Então, essas características que eu acho que nós temos um acervo produzido em termos técnico-científicos tão fundamental, que realmente, e como temos ainda uma riqueza em termos de acervo genético, né, patrimônio biológico, né, então realmente, e aqui eu vi só coisas boas, né, e foi muito bacana poder ouvir uma estudante de medicina que vai fazer uma medicina diferente da medicina que é hegemônica no Brasil, sabe? Infelizmente, a maioria dos médicos foram contra os mais médicos, por exemplo. Porque é muito difícil no Brasil que os médicos queiram trabalhar numa reserva indígena, num quilombo, ou mesmo num rincão da Amazônia, numa cidade muito pobre do Marajó, porque, em geral, são pessoas de classe média alta, que sonham em ter sua própria clínica, seu próprio hospital e ganhar muito dinheiro através da medicina. É assim, é o predomínio, realmente é hegemônico isso, né? E eu sei que eu tenho um sobrinho que é médico, está fazendo agora já residência em São Paulo, a segunda ou terceira residência, com cirurgião, e agora fazendo oncologia. Ele foi o único da turma de medicina dele na Federal do Pará que defendeu a necessidade de mais médicos, né? Acho que quebrou-se muito essa resistência, né? Hoje a lei já mudou e tal, a população percebeu a importância, né? No Pará, por exemplo, tem 142 municípios, né? 44 municípios, nós tínhamos 66 sem um único profissional superior. Imagina o que é isso, velho. 66 municípios, alguns municípios estão entre os maiores do mundo, como é o caso de Altamira. Você está na sede aqui, aí o deslocamento para certos distritos são de mais de 1.000 quilômetros. Então, apesar disso, uma ausência total e uma resistência dos conselhos federal, regional de medicina, muitos, no entanto, resistiram e perceberam até que o acesso ali a um emprego e um estágio que equivale a uma residência médica na área da medicina de comunidades, né, de medicina de caráter mais social, isso foi ganhando força. Por isso que eu penso assim, que, a despeito da conjuntura difícil, eu acho que nós temos muitas coisas a festejar também. Eu sou otimista assim, quanto à história, sabe? Daí que eu fiquei muito feliz com o resultado aqui das palestras, e vamos avançar assim, para ver de que modo a gente pode aperfeiçoar as normas e ao mesmo tempo, avançar na viabilização mesmo do que já está produzido. E, naturalmente, avançar, né, nas pesquisas para responder a perguntas que são feitas muitas vezes, porque a gente sabe que está sendo utilizado. Quer ver uma coisa? Eu vi essas cenas de violência no Rio de Janeiro, e ontem também em Marabá. Olha a contradição. Alguns poucos camponeses passando por uma fazenda surubim, porque não tem estrada, então ele corta a fazenda. O que eles tinham num saco pesado que carregavam? Ouriços de castanha do Pará. Aí 3 policiais uniformizados resolveram atirar. Nós somos trabalhadores rurais, nós estamos só trabalhando.
e ainda assim levaram tiros. Felizmente eram tiros de arma de borracha, de borracha. Era arma não letal, mas mais ou menos não letal, né? Não, porque, como foi feito a queima-roupa praticamente, deixou marcas muito fortes, né? E, ao mesmo tempo, depois desse fato aí, onde 9 jovens morreram numa festa funk em São Paulo, nós vimos outras cenas sendo divulgadas pelas redes sociais, o que mostra que as redes sociais podem ser usadas positivamente para denunciar também as atrocidades, mas tem uma que ficou marcada anteontem. Um policial ficou na porta da saída da festa. Vocês viram isso? E saiu uma mocinha de talvez 14, 16 anos, levava uma ferrada, no sentido, não era paulada, era ferrada, era uma barra de ferro. Nem todos apanhavam, porque nem todos saíam do lado direito. Então, aí eu me lembrei da Flor de Mira, eu digo assim mesmo, sabe? A Flor de Mira, que acabou de fazer bodas de ouro com Olavo, é uma professora de Cametá. Ela logo diria, olha, toma essa infusão aqui com jucá. Cesalpínia férrea. Cientificamente é? Cesalpínia férrea. Cesalpínia férrea. Ela mudou de nome, infelizmente, porque os botânicos vivem trocando o nome das coisas. Mas classicamente todo mundo conhece. Então, há um conhecimento científico, por que não aproveitar? Se realmente os indígenas e as comunidades tradicionais há muito tempo provam, por que a gente tem que gastar tanto para se envenenar tomando alguns antibióticos e inviabilizando a cura muitas vezes por conta da resistência, né? E olha as super bactérias aí matando todos os dias pela resistência, né? E particularmente por conta da falta de política e a política de que muitos acabam adotando individualmente de automedicação. Outro né? dado é que o autismo está aumentando. Sim. E uma das causas é o agrotóxico. O autismo, olha, isso aí está aumentando. Essa informação é importante, para mim, importante. Então, pessoal, queria agradecer. Deixa eu pegar aqui os documentos. Não vou, antes de agradecer, eu vou passar a palavra de novo para os membros da mesa, tá?